Olá, lindezas! Esse é mais um vídeo do canal Verem nas Nuvens e eu queria trazer um assunto bastante comum e frequente aqui nas mídias sociais, que é essa maldade, esse ódio destilado em tantos comentários. Vamos lá? A gente já conversou sobre uma série de assuntos relacionados à internet. A responsabilidade, diversidade, opções. E aí hoje eu queria falar sobre essa questão toda dessa maldade dos haters, desse desejo que as pessoas têm de falar o que pensam sem muito bem pensar no que aquilo ali pode... Sempre, né, gente? Moto. Sem pensar muito bem no como aquilo ali pode agir em outra pessoa. Atualmente, na era digital, a gente está acostumado muito a perguntarem pra gente o que a gente está pensando, o que a gente quer, o que a gente pode falar, o que a gente pode falar, da gente ter liberdade, da gente ter acessibilidade. As mídias sociais e esse bando de espaço online, ele possibilita pra gente que a gente fale o que a gente quiser pensar. Porque são só digitações e depois apertar um OK e aquilo ali não vai ficar mais te perseguindo tanto. É muito fácil a gente falar as coisas que a gente fala. Quando eu digo a gente, é porque eu não quero apontar o dedo e falar, ai, você é hater. Até porque eu acho que não existam pessoas que sejam haters porque elas querem ser. Pensando muito em relação ao cérebro, a forma como a gente reage em relação às coisas, com esses comentários o que eu vejo é mais um destilar de opinião, porque a pessoa se acha no poder de fazer aquilo. Que acontece uma coisa na internet que é a chamada intimidade. Se alguns anos atrás, se a gente pensar 15, 16 anos atrás, para eu saber das vidas dos famosos, eu tinha que ver na televisão, ou eu tinha que ver na revista. E se a gente pensar que não são muitas as opções de televisão, de programas de televisão ou de revistas que tinham até então o rádio, então era aquela questão de celebridade, né, das pessoas quererem saber de como viviam as celebridades, tanto que elas eram capas de muitas e muitas revistas, Xuxa, Sandy, e aquela era uma forma que a gente tinha de saber da vida dos famosos, mas a gente não tinha interação com essa vida. Era uma questão passiva, né? Eu pegava a revista, lia a revista e ali pronto, sabia a partir daquilo ali. Então não tinha como eu interagir com aquilo e eu falar para a revista, não, isso é mentira, ou então não, isso não faz sentido. É natural a gente querer ter uma opinião sobre as coisas. Nossa cabeça ela é formada por diversos âmbitos, entre eles o sentimento. A gente vai falar em outros vídeos sobre isso, mas tem um vídeo de memórias, que é o terceiro vídeo aqui do canal, que se você não assistiu ainda, clica aqui no izinho para assistir, que a gente fala sobre memórias e a gente fala sobre essa construção dessas memórias. A gente tá muito acostumado a tirar a conclusão das coisas a partir do que a gente vê. Até porque quando a gente está lendo alguma coisa, quando a gente está vendo alguma coisa, o nosso cérebro já está lendo aquilo a partir da nossa própria opinião. Porque o nosso cérebro ele vai ler as coisas, a gente como pessoa vai ler as coisas a partir daquilo que a gente vivenciou, o que a gente está sentindo, o que está sendo dito. O ponto mesmo não é não julgarás, é não se permitirá definir como certo. Isso que é um ponto muito importante. No momento de era digital, em que todos os famosos têm seus canais individuais, então você tem o Instagram, alguns têm canal no YouTube, outros têm Twitter, TikTok, e vão vir muitas e muitas e muitas ferramentas nesse tempo todo. Isso é natural. Essas ferramentas, elas permitem que todo mundo interaja com eles. Então, você se sente muito mais íntimo. Dependendo de quem for a famoso, ou a celebridade, ou a influenciadora, né, que é uma outra função existente nos dias de hoje, pode criar uma relação muito íntima, com uma sensação de intimidade com quem está assistindo ela. Eu lembro que uma vez a Fernanda Souza, que é a antiga Mili, né? Antiga Mili, desculpa, não quis respeitar a sua idade, tá? Eu sempre a segui bastante, ela falava sobre como a internet proporcionava para ela uma proximidade maior com os fãs. E que isso era bom, que também tinha o seu lado ruim. Olha, obviamente, como tudo aqui, né? Voltamos para o assunto do primeiro vídeo do canal, responsabilidade. Foi ela falando nessa entrevista que me deu um gatilho de pensar, nossa, é verdade, a gente se sente realmente íntimo. Então, vamos lá, o que a gente tem até agora? A gente tem um canal de mídia que possibilita a interação, a gente tem uma maior exposição
E a gente tem o nosso hábito de opinar sobre as coisas e querer falar e contribuir quanto a isso. E aí a gente vai para um quarto ponto, que é o chamado marketing 4.0, né? Que Mark Kotler, ele é o pai do marketing. Esse livro aqui, que é o Marketing 4.0, ele trabalha sobre essa mudança que acontece no marketing da época analógica, né, até a digital. A busca de hoje em dia dessa interação entre cliente e marca é uma busca por personificação das marcas. Então, como exemplo clássico de qualquer aula de marketing, e que se você ouvir isso 5 minutinhos você vai me entender, é a Apple. As pessoas compram o celular delas não necessariamente por serem de ponta, mesmo que eles sejam, mas existe um valor afetivo. E é isso que é mais ou menos do que ela fala, do que o Kotler fala sobre a personificação. A gente começa a buscar nas marcas, nos produtos que a gente utiliza e em tudo mais, relações com você mesmo. Ou seja, eu vou comprar de uma marca de chinelos porque essa marca utiliza produtos brasileiros, ou então a gente começa a personificar as coisas. O mercado, ele naturalmente vai buscar aproximar você daquelas pessoas que oferecem serviços ou que estão divulgando serviços. Por que eu estou falando tudo isso sobre o hater? Porque, como eu disse várias e várias vezes aqui, e essa não seria uma vez diferente, tudo existe num contexto. Se a gente passou de um momento em que a gente lia uma revista passivamente para a gente ter um Instagram em que a pessoa está publicando uma foto dela no dia a dia, e aquela foto tem um espacinho em branco em que você pode escrever o que você quiser, é a janela aberta para o hater. Cada vez que a gente conhece um pouquinho mais a humanidade, a gente percebe que existe muita gente ruim, sim. Além de ter essa questão de proximidade, desses canais possibilitarem a gente ver com mais proximidade a vida das pessoas, até a rotina, as horas que elas acordam, dependendo do que elas mostrarem, tem a questão do anonimato, que é uma questão que na internet ela permeia muitas coisas. Você, como qualquer um, pode criar uma conta fake, pode destilar o seu veneno em qualquer lugar, pode não criar uma conta fake, pode ser só um desconhecido que vai lá e pega um comentário da Bruna Marquezine, uma foto da Bruna Marquezine de biquíni, e tem uma vontade gigantesca de chegar e falar: nossa, que magra, você tá horrível. Qual que é a utilidade de fazer isso? E é óbvio que essa pessoa que fez esse comentário não pensou isso antes, não questionou em nenhum momento qual que era a utilidade de fazer aquilo. Isso tudo faz parte dos erros que a gente, como humanidade, vai ter, já tivemos em relação a muitos outros aspectos. Mas o que a gente precisa para que isso não aconteça ou para que isso melhore? Refletir. Essa é a maior verdade. Eu sei que agora, tenho certeza que agora, depois de um mês de conteúdo publicado aqui no canal Veri nas Nuvens, vocês entenderam que refletir sobre as nossas ações sempre. É claro que esse hater que foi lá na foto da Bruna Marquezine reclamar que ela tá magra demais, ou que foi na foto da Alexandra Gurgel, do Alexandrismos, falar que ela tá gorda demais. E assim, eu vou focar bastante em relação a mulheres, porque existe uma maldade muito focada em relação à imagem da mulher. Até por conta dessa situação que a gente vive, né, dessa realidade vivida por nós, que é de um patriarcado em que os homens têm geralmente um poder sobre o corpo das mulheres, que é algo que tem sido questionado faz pouco tempo. Se a gente for pensar, em 1920 uma mãe não poderia viajar com o filho sem autorização do pai, sendo que o contrário poderia ser possível, mesmo que o pai não fosse um pai presente. E por isso também, né, não vou me aprofundar muito em relação a isso, que existe uma pressão estética e uma pressão de cobrar algo. O que eu queria mesmo que a gente entendesse e que a gente tentasse parar para pensar, eu não estou dizendo que aquela pessoa que fez aquele comentário utilizando do anonimato dela, da opinião dela, sem questionar nada, sem pensar em mais ninguém, só soltou aquilo ali. Eu não quero dizer que ela está certa, pelo contrário, ela está completamente errada. Mas eu quero que a gente entenda que tem um motivo para ela ter feito aquilo. O que a gente precisa mesmo é repensar muitas das coisas que a gente está fazendo. E se a gente vê isso acontecendo em um Instagram, tentar entender aquilo ali que está acontecendo. Para a gente cair na maldade digital, para a gente ser maldoso digitalmente falando, não é difícil. É só você falar uma coisa
que pra você faz todo sentido e pode machucar outra pessoa. Isso é maldade digital. Você pode ter sido maldoso com alguém algum dia, ou às vezes numa conversa, num aplicativo de conversa, ou às vezes comentando, e muitos outros aspectos. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes a gente não reflete sobre o que a gente está fazendo. E a gente também não entende as possibilidades oferecidas por aquilo. Não é que todo mundo que é hater é uma pessoa ruim. É que esse hater, ele tá fazendo aquilo por algum motivo que nem ele mesmo sabe. E já que a gente está vivendo numa realidade em que existem esses haters, a gente precisa começar a questionar e a trabalhar e refletir sobre haters. Podem haver pessoas até aqui que vão vir no meu canal falar mal de mim, me agredir, falar que não concorda comigo e falar mais um monte de coisa. Como eu vou reagir em relação àquilo é um outro ponto. A Bruna Marquezine, numa entrevista, ela falou, acho que foi por causa do Giovanna Eubank, eu não tenho certeza, ou foi por alguma entrevista aí, ela falou que tem dia que ela tá super bem. Ah, não, mentira, foi a Manu Gavassi na entrevista com a Sabrina Sato. Que ela falou que tem dia que ela tá super bem e tem dia que ela não tá tão bem. E isso vem para aquela questão de sentimento, do que influencia em como você vê as coisas. Que às vezes, você num dia bom, alguém chegar para você e falar uma coisa ruim, não vai te agredir da mesma forma como você estiver num dia merda, em que você acordou atrasada ou que você recebeu uma notícia triste e alguém vai fazer o mesmo comentário. Isso também vai mudar. Então, é por isso que a gente precisa realmente pensar na nossa relação com isso e a força que a gente dá para isso. E isso tanto para nós, consumidores de mídia, consumidores de conteúdo, como também como produtora de conteúdo. O que a gente precisa fazer é entender o que ele significa, o que ele simboliza. Se as pessoas têm uma necessidade tão grande de falarem a opinião delas, voltando para a relação dos haters, a gente entende que eles existem. Foi um dos fatores que me fez, talvez, postergar por muito tempo o canal, por exemplo. Quando eu optei, essa ideia que eu já falei, acho que no primeiro vídeo daqui do canal, o projeto Vire nas Nuvens, ele existe na minha cabeça faz 9 anos. Então, são 9 anos em que, de alguma forma, eu ficava projetando fazer esse canal, o que eu ia falar. Até um dos pontos que eu precisei pensar muito, refletir, terapeutizar com minha psicóloga, foi exatamente o ponto de haters. Porque eu sei que eles podem existir. Então, eu precisei entender aonde eu ia colocar isso dentro de mim. Então, como eu vou reagir? Pode ser que eu reaja da mesma forma com todos os haters? Pode. Pode ser que eu me pegue num dia ruim e eu queira discutir com pessoas? Também pode. Eu já me propus a entender que isso existe e como eu preciso conviver com isso. Vamos supor, vamos lá, não vai fazer muito sentido eu falando assim do nada. Eu tô com meu cabelo meu cabelo tá aqui, todo molhado, eu chego pra minha melhor amiga e falo assim: e aí, amiga, o que você acha do meu cabelo? Jujutsu falando. Para e pensa. O que você vai falar pode ser mudado em 5 minutos? Ou seja, a minha amiga pode chegar pra mim e falar assim: ai, amiga, eu acho que você pode passar o pente aqui atrás e fazer isso aqui e vai ficar da hora. Pode? Então fala, não tem problema. Agora, se não vai ter como mudar, se não vai ter como realmente fazer diferença, não fale. Não chega pra uma pessoa e fala: nossa, seu cabelo é horrível, tá fraco. Ou então, nossa, que cabelo esquisito. Porque são coisas que não adicionam em nada. Nem pra você e nem pra pessoa que você tá falando. Então, nesse caso, você conversa com a pessoa e fala de outra forma. Fala: ah, não, tá bom seu cabelo, mas... E aí tenta entender o que tá acontecendo. Porque se a pessoa tá te perguntando sobre aquilo, ok. Só que nas fotos do Instagram, nas fotos de mídias sociais, a gente não tá perguntando. A gente só tá postando uma foto, a gente só tá postando um vídeo. E se você quer falar, fala bem. Sabe por quê? Porque a gente precisa compartilhar o bem. Tanta coisa ruim acontecendo, a gente vivendo numa situação de pandemia, em isolamento social, ou alguns palhaços, só que nem eu em isolamento social. Mas são tantos problemas que realmente para pensar, faz sentido você gastar o seu tempo para destilar algo ruim em uma foto de uma outra pessoa, em um vídeo de uma outra pessoa, ou num canal de uma outra pessoa? Não! E talvez você pode parar para pensar em algum momento que você percebeu que você teve uma maldade com alguém digital sem querer, ou que tiveram com você, às vezes alguma zoeira ou alguma coisa. Se vocês tiverem, conta aqui pra gente, eu digo pra mim, pro meu editor, aqui nos comentários, pra gente debater um pouco sobre esse assunto.
Eu já passei por situações com as minhas mídias sociais de saber de compartilhamento de foto minha, de falando sobre mim. E não jogando shame, mas ai, olha como ela tá hoje em dia. E isso não é que seja uma maldade digital, no caso estavam falando bem de mim. Mas é uma coisa totalmente desnecessária. E quando chega até você, parece até. Nossa, mas pra que isso, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, me ajuda, gente. Eu tô no comecinho do canal, vocês estão vendo o trabalhão que eu tô tendo, sempre trazendo pautas que são pesquisadas, aprofundadas. A ideia é a gente refletir, a gente conversar, sem ter crise. Não sintam-se à vontade para trazer apontamentos, opiniões diferentes. A gente não precisa concordar, a gente só precisa se respeitar. Curte, compartilha, me segue nas minhas mídias sociais. Eu tenho um Medium, eu tenho meu LinkedIn, eu tenho meu Instagram. E cada um deles é focado em um tipo de conteúdo diferente. Ia ser muito bom ter vocês por lá. E se inscreve nesse canal. Eu preciso que você se inscreva nesse canal, porque como a gente tá no comecinho, a gente tem, com cada um de vocês que vai passando a se inscrever no canal, vai aumentando de pouquinho em pouquinho, vai mostrando pro YouTube, ó, seu YouTube, esse canal aqui é da hora. Então, até a próxima.